Sou da volante, hoje eu tô com o cão no escuro. O diabo louro com certeza eu vou pegar. Já estava, simplesmente com a morte do pai aconteceu algo que foi, ele não pôde retornar. Não havia mais como ele retornar à vida pacífica. Depois que ele matou o primeiro, principalmente depois que matou o primeiro soldado, aí ele não saiu daquela vida. Olá, amigos. É um enorme prazer estar aqui participando dessa série de vídeos que o amigo Aderbal Nogueira está fazendo sobre o grande mestre Antônio Amaury Corrêa de Araújo. Dr. Amaury é uma pessoa do coração, né? Uma pessoa com a qual eu convivi durante muito tempo, né? Desde quando nos conhecemos em São Paulo no ano de 1998. E, na verdade, eu já conheci o Amaury antes de conhecê-lo pessoalmente, porque adolescente ainda, eu tive os livros do Amaury nas mãos, né? Já era interessado pelo cangaço, e eu via o Amaury usando o consultório de odontologia dele para colher entrevistas, Irmãs de Maria Bonita, ex-cangaceiros. Ele usou o consultório de odontologia como uma espécie de laboratório de antropologia, de história, né? E aquilo me despertou esse sentimento de, rapaz, quando eu crescer eu quero fazer o que esse camarada faz. E ele foi muito imprudente, era um homem inteligente ao extremo, e eu não sei como ele, com toda a inteligência, deixa uma pista indelével, uma pista claríssima para quem viesse atrás dele. Qual era? Tirar um monte de fotografia, ser filmado. Quer dizer, isso daí acabou o sigilo, acabou o segredo de quem pudesse ser ele. Chegava e mostrava a foto, é esse aqui. Não, olha, no sertão eu não sei, agora os dois servem como exemplo, mas eu acho que fora do Brasil, Lampião é muito mais conhecido do que o Padre Cícero, tranquilamente. Eu me formei, depois que me formei fui para São Paulo fazer residência médica, e lá, através de uma ponte feita por Dr. Napoleão Tavares Neves, eu conheci o Amaury numa exposição que ele fazia na época com a amiga Vera Ferreira, a exposição Uma Viagem pelo Cangaço. E lá, a partir de então, nós não nos separamos mais. Todo final de semana estávamos juntos, conversando sobre cangaço, pesquisando. Fizemos muitas viagens pelo interior do Nordeste. Foi uma época realmente muito prazerosa. E eu sou testemunha do quanto o Amaury era uma pessoa disponível, era uma pessoa que realmente estava disposta a ajudar quem se interessasse pelo assunto e quisesse pesquisar. É o cangaço refúgio. Muitos cabras, muitos recrutas dos grupos cangaceiros entravam nos grupos daqueles chefes que se tornaram famosos para se esconderem de inimigos e da justiça, da polícia que iria persegui-los. Mas havia uma ligação entre esses, os primeiros que entravam, os chefes, depois que entravam para a parte comercial, parece que tomavam gosto e continuavam. Mas falando aqui do Amaury como pesquisador, ele não só é o maior repórter do cangaço, como também é o maior cronista. O Amaury, ele conseguiu amealhar, conseguiu juntar entrevistas em áudio, em vídeo, com figuras que é impensável você imaginar que alguém conversou com elas, como João Bezerra da Silva, como o senhor Pereira, como Cajueiro. O Dr. Amaury entrevistou essas pessoas longamente, né? Então, o material que ele tem, tanto em áudio, quanto em vídeo, quanto em fotografias, em cartas, é uma coisa impressionante. Então, você imagina se, com esse material feito pelo Amaury, com essas coletas, com essas entrevistas, a gente ainda vê, às vezes, absurdos aí, coisas mirabolantes, né? Imagine se não tivesse isso, né? Nós fazermos a seguinte análise. Existem pessoas que escrevem sem ter a preocupação de procurar as fontes. Por exemplo, Dona Aristeia nunca viu Lampião no tempo do cangaço. Nunca vi. Nunca viu. Muito bem. Existem livros, e inclusive em jornal, a seguinte frase. Quando o Lampião morreu, Aristeia, uma cangaceira que havia se entregado, perguntada como era Lampião, ela teria dito: corcunda, cego e coxo.
ela mesma está afirmando que nunca viu e, portanto, não pode ter feito essa declaração. Não. Alguém pegou e colocou na boca da dona Aristéia palavras que ela não disse. Não, senhor. Então, realmente, a importância do Amaury é muito grande, porque a partir desse material coletado por ele, e fechado por ele em vários livros, né, a gente pode hoje lançar até um olhar de um estudo sociológico, antropológico, histórico, né? Por quê? Porque a gente já tem um material no qual onde a gente possa se debruçar, graças a ele. Eu fiz um cálculo, eu iria falar mais ou menos umas 4 horas sobre Zé Rufino. Vocês iam ficar enjoados, nunca mais vocês iam querer falar em Zé Rufino, ouvir falar em Zé Rufino. Zé Rufino foi o comandante de volante que mais matou cangaceiros. Segundo ele matou 23. Quando eu digo ele matou, não é que ele puxou o gatilho, ele comandou a volante que fez esse estrago todo. Ele veio para a Bahia a pedido do governador ao deputado pernambucano Manuel Novaes. Manuel Novaes, atendendo o pedido, arregimentou 54 elementos de reconhecida coragem e vieram auxiliar os comandados do Tenente Maris. Uma pessoa extremamente gentil, extremamente educado, ele colocava tudo o que ele tinha à disposição de quem se interessasse pelo cangaço, chega os olhos dele brilhavam. Ele me levou para conhecer Dona Mocinha, Sila, ex-volantes, ex-coiteiros, ex-cangaceiros. Eu cheguei a conversar com o Mané Velho por telefone. Ele fez questão que eu conversasse com o Mané Velho. Então, era uma pessoa que, quando se falava de cangaço, os olhos brilhavam e ele estava à disposição. Vi ele receber na casa dele pesquisadores, cineastas, escritores, curiosos. Eu vi realmente o quanto que o Amaury era uma pessoa boa e disponível para quem quisesse, né, realmente abordar o assunto. Eu acho todos os lugares que Lampião passou, como Serra Talhada, onde ele viveu, Mossoró, a região de Poço Redondo, Piranhas, de onde saíram os soldados que mataram Lampião, eu acho que todos esses lugares devem ser palco de eventos do tipo deste aqui, coisa a ser colocada ao público. Eu tenho muita coisa que eu gravei com os cangaceiros, com os soldados, e que ainda merecem ser apresentados aos interessados, ao público em geral. E para terminar, eu queria recitar para vocês um soneto que eu fiz no dia em que eu soube da transição do amigo Amaury para outro plano. Soneto em prece ao amigo Antônio Amaury Corrêa de Araújo. Dos cangaceiros ele ouviu depoimentos e dos volantes colheu muitas entrevistas. Investigando, sempre rastejava as pistas para entender do sertanejo os sofrimentos. Escuta o choro entre soluços e lamentos, de iniciantes aos grandes conferencistas, na despedida deste grande entre os artistas, que nos brindava com tantos conhecimentos. Agradecendo a sua ajuda, afinal, na mão sincera que estendeste a quem quisesse aprofundar-se nos estudos do sertão. Eu mando, amigo, para a mansão celestial, um abraço forte que eu envio nessa prece, banhado em lágrimas, saudade e gratidão. Meus amigos, mais um vídeo com a justa homenagem ao professor Antônio Amaury. Dessa vez pelo amigo Leandro Cardoso, que também conheceu o professor Amaury e conviveu com ele, viajou com ele durante muito e muito tempo. O Dr. Amaury, como o Leandro e o João falaram, era uma pessoa muito aberta e que qualquer pessoa que chegasse para ele, com certeza ele iria conversar da melhor forma possível e passar todo o seu conhecimento. E eu queria dizer a vocês, pessoal, que teremos ainda outros vídeos com o professor Amaury, ele comentando outras coisas sobre as pesquisas dele, de vários depoimentos que a gente gravou, outros colegas que conviveram com o professor Amaury vão estar aqui com a gente falando, tá certo, pessoal? E em julho, quando nós estivermos aí na expedição pela Rota do Cangaço, nós vamos visitar muitos locais onde o professor Amaury também andou. Entre esses locais, vamos estar lá no Ras da Catarina, com o João de Souza Lima,
com o Jairo lá em Piranhas, com o Rangel, filho do Alcino lá em Poço Redondo. Vamos estar lá em Paranatama, antiga Serrinha do Catimbau, onde Maria foi baleada, e pouquíssimas pessoas conhecem Serrinha do Catimbau, porque quase ninguém foi à Serrinha. Então, julho, aguardo vocês aí que vão na expedição. Vamos ter algumas surpresas boas nessa expedição, que como é surpresa eu não posso dizer aqui. O pessoal vai saber só durante a expedição. Valeu, abração e tamo junto.